Olá, sou Luiz Henrique e hoje falarei a respeito da noção de sujeito na psicanálise. Nessa segunda videoaula, o nosso objetivo é dar continuidade à temática que é objeto do nosso curso, que se refere à noção de sujeito na filosofia, na psicanálise e no processo. Na videoaula anterior, nós pudemos identificar o percurso desenvolvido no âmbito do pensamento filosófico, no âmbito da história da filosofia, desde a Grécia antiga até a chamada Idade Contemporânea, no sentido de buscarmos apreender as principais linhas do pensamento que se ocuparam do tema. Então, o nosso estudo focalizou a noção de sujeito em Aristóteles, em Kant e em Heidegger, no sentido de buscar, ao mesmo tempo, pontos de divergência, né, como a própria noção do sujeito indicada pela psicanálise, né, enfim, na contramão de uma razão esclarecedora como acolhido pela filosofia, mas indicar também um ponto de convergência, né, numa perspectiva da crítica heideggeriana, que ambos sistemas de pensamento estariam então ocupados em lançar uma visão retrospectiva, né, como tais, sem uma cogitação sobre o que o Heidegger chama de futuridade. Mas o ponto relevante da aula anterior é justamente a menção que foi feita à chamada crise da razão, né? Porque nós vamos observar que os estudos filosóficos eles começam buscando abordar a compreensão do cosmos, da natureza, depois migram para a dimensão humana, inicialmente estudando os povos, as nações, a figura do Estado, até ocupar-se propriamente com a noção do sujeito. E nessa perspectiva, alguns filósofos, como nós pudemos identificar, vão questionar esses sistemas filosóficos, pois, segundo esses pensadores, no anseio de tentar explicar a realidade por meio das instituições, enfim, por meio de elementos voltados à totalidade, né? Enfim, no sentido de tentar abarcar as várias manifestações da coletividade humana, essas correntes descuraram do objeto que para eles deveria ser o objeto central da filosofia, que seria o próprio homem. Então essa crítica está presente, por exemplo, nas cogitações de Kierkegaard, quando traz a noção da angústia como ligada à dimensão humana e nesse aspecto é visto como um dos precursores da filosofia existencialista. Também em Schopenhauer, ao desenvolver a obra O Mundo como Vontade e Representação, trazendo a figura do desejo, e também Nietzsche, que traz cogitações sobre a tragédia grega, né, no sentido de trazer uma narrativa que deveria ser recuperada pela modernidade. E nesse particular, é interessante observarmos então que a psicanálise, apesar de ser considerada uma ciência autônoma, né, e aí atribuir a essa criação a condição de um pensador originário a Freud, né, ou seja, ele criou a psicanálise, ela em alguns aspectos ela é tributária tanto da filosofia, né, principalmente nesse último recorte mencionado, mas também na tragédia grega, sobretudo com relação à estrutura de uma narrativa, né, que comumente vai identificar rupturas, né? E aí uma obra de referência que indicamos é A Face Oculta do Amor, né, a tragédia à luz da psicanálise de Denise Mauran. Mas fato é que um outro ponto relevante indicado pela filosofia, e aí também é Foucault que vai nos dar socorro, é que a estrutura do conhecimento humano, principalmente a partir do século XVIII,
com ênfase no século XIX, vai paulatinamente mudando o seu foco. Então, ele identifica na obra As Palavras e as Coisas, como da antiguidade até o medievo, enfim, o início da Idade Moderna, há uma grande preocupação com as chamadas ciências da natureza, principalmente a física, a química e a biologia. Logicamente, né, o direito e a economia estão aí escoltando, acompanhando a história da civilização desde os seus albores. Mas o foco seria então que as ciências se ocupassem das chamadas ciências naturais. Bem, surge então para Foucault a partir do século XVI, com o declínio das estruturas feudais e com o surgimento das cidades, o que ele vai indicar como ciências humanas, que são manifestações das instituições no sentido de tentar compreender e ordenar essa nova realidade. Então, nós observamos surgirem a demografia, a sociologia, a etnografia, a antropologia, enfim. E há, concomitantemente, sobretudo a partir do século XIX, o que Foucault vai chamar de um pleito de positividade das ciências humanas, e aí o que vai desaguar nas chamadas ciências sociais aplicadas. E nesse ponto, é interessante observarmos que em 1885 surgem duas obras de referência tanto para o direito processual, né, bem como para a psicanálise, fazendo aqui um link entre essas duas ciências. Então, no âmbito do direito, Oscar von Billow publica Lei e Magistratura, né, e Freud e Breuer vão publicar os estudos sobre a histeria. E aqui partimos então para tentar trazer alguns elementos que vão abalizar a visão de sujeito lançada pela psicanálise. Foi visto já que a crise da razão vai então colocar em xeque, né, aquela percepção racionalista, enfim, de uma razão autossuficiente que a filosofia desenvolveu ao longo da sua história. E Freud, quando ele começa a desenvolver os estudos que vão sedimentar essa obra de 1885, ele identifica uma série de manifestações psíquicas, né, ligadas à estrutura da subjetividade humana, que fogem a uma tentativa de elucidação, de compreensão no campo das ciências, então, disponíveis. Né? Freud era né, o que seria hoje um neurocientista, né, um neurologista à época, e se ocupava comumente de dissecar, né, o sistema nervoso de enguias. E é nessa linha que ele vai então buscar desenvolver nos seus estudos, né, nos artigos que sucedem estudos sobre histeria, e aí desenvolvendo uma noção dos sonhos, uma teoria dos sonhos, né, um Trome novela, a novela do sonho, né, que culmina na obra traduzida por Interpretação dos Sonhos, uma noção de uma instância subjacente à consciência humana, que seria o inconsciente. Né? Então, Freud vai denunciar, né, no sentido científico, né, que há uma instância por detrás, né, da nossa estrutura consciente, e ele, então, nessa linha de pensamento, ao mesmo tempo que vai buscar estabelecer uma primeira compreensão do aparelho psíquico, né, a chamada primeira tópica, na qual ele enuncia as noções de inconsciente, pré-consciente e consciente, ele vai desenvolver também a partir daí vários textos, né, tentando indicar como há o funcionamento, a operação do sistema psíquico, sobretudo a partir de estruturas de subjetividade vinculadas ao que ele chama de psicoses, né, as psicopatologias, indicando, por sua vez, como elementos centrais nesse campo, né, a partir da psicopatologia da vida cotidiana, as figuras da histeria e da neurose obsessiva, né,
que seriam, segundo Freud, patologias ligadas a traumas, né? Sendo que, além do fator externo de trauma infantil acometido, a qual a criança foi acometida nesse momento da vida e que o leva para a fase adulta, a histeria também adicionava a figura de uma estrutura perversa, né, no âmbito inconsciente, como manifestação, né, mesmo como uma defesa desse evento deflagrador. Bem, Freud então vai desenvolver uma série de trabalhos, de livros, como Totem e Tabu, Luta e Melancolia, enfim, as estruturas que vão avançar, né, no meio da compreensão da melancolia, da angústia, até alcançar uma fase avançada de desenvolvimento de categorias como o narcisismo, né, e também as pulsões, né? E no conjunto dessa temática ele vai desenvolver o que ele chama de princípio de realidade e princípio de prazer. Para ele, nesse momento alcançando a segunda tópica, né, aquela primeira construção desenvolvida entre inconsciente, pré-consciente e consciente deveria dar lugar ao que ele chama de uma teoria estrutural do aparelho psíquico, agora composta pelas noções de id, ego e superego. É importante, então, nós observarmos que, para Freud, o sujeito, né, que se manifesta no âmbito consciente, por meio do ego, é aquele que vai tentar mediar as demandas trazidas pelo chamado princípio de prazer, que se aloja no inconsciente, bem como o que o princípio de realidade coloca como possível, né, dentro da infinitude de demandas e escassez de bens, enfim, de elementos disponíveis para a satisfação dos desejos e das pulsões, já antecipando, né, nessa construção freudiana que essa satisfação é sempre parcial, ou seja, aquela noção da existência de Kierkegaard, que há uma pobreza fundamental no ser do homem, que vai acompanhá-lo desde o nascimento, como uma expulsão do útero, no âmbito do desmame, no âmbito da intrusão, quando surge um estranho no ninho, né, no seio familiar, enfim. Todas essas rupturas vão acompanhar o sujeito ao longo da vida, de modo que ele nunca dar-se-á por satisfeito, porque a sua satisfação nunca é plena em vista dessa lacuna, dessa pobreza fundamental. Bem, então nós vamos observar nessa primeira aula que a noção de sujeito em Freud vai abarcar essa noção de um sujeito cindido, né? De um sujeito que é localizado no campo do inconsciente, que vai então tentar se manter, né, se equilibrar entre os princípios do prazer e da realidade. Na próxima aula veremos então qual é a visão de Lacan a respeito da perspectiva freudiana. Muito obrigado.